Olá! Olá, bom dia! Bom dia para quem está assistindo ao vivo e já deixamos aqui um boa tarde, boa noite para quem vai assistir a reprise, né? Nosso público é muito amplo. Estamos reunidos hoje para mais uma ATPC e vamos iniciar apresentando a equipe que vai disponibilizar a formação de hoje. Então, primeiramente, o PCNP Aparecido de Tecnologia. Cido, você vai aparecer na tela. Não sei, sumiu o Cido. Também estarão com a gente os PCNPs Diego, de Matemática. Ó, o Cido entrou agora. Esse é o Aparecido. Oi. O Diego, de Matemática. Bom dia. O Nelson, de Matemática, nosso colega novo. Nós estamos ao vivo, então às vezes dá um pouquinho de delay, tá, pessoal? A internet às vezes não é tão rápida quanto a nossa fala ou como a gente gostaria. O Nelson já vai aparecer. E também, esse é o Nelson. Bom dia, Nelson. E também o Daniel, que é o PCNP de Física. Olá, Daniel. Essa é a equipe da formação de hoje. Sejam todos muito bem-vindos à formação Articulando para Planejar. O Cido vai colocar os slides na tela para a gente e nós vamos seguindo com a nossa formação. Essa é a nossa capinha, Articulando para Planejar, e o foco é oferecer subsídios para que o professor possa fazer o seu planejamento de forma articulada, utilizando as coisas que vieram para 2021, né? Então, no próximo slide, nós veremos os combinados para o melhor aproveitamento da nossa reunião. Só aguardar mudar o slide. Mas eu já vou adiantando, vocês sabem que eu sou ansiosa, né? Primeiro, registrar as orientações dos formadores. É importante ter um caderno, uma caneta, o que o pessoal da EFAP chama de diário de bordo, para que você tenha as coisas registradas. Agora que passou para mim ali. Compartilhar seus saberes e ideias, pois nós somos um grupo colaborativo e muitas vezes as respostas vêm do chat, vêm dos colegas. Usar o chat quando for solicitado para interações das atividades e todos numa conversa só, mantendo o foco. E bom dia para o pessoal do chat que está entrando aí, o Antônio, a Andréia, Ional, o Gilmar, que inaugurou. Gilmar acordou cedo hoje, hein, Gilmar? Bem-vindos. Serão abertos 2 momentos para responder as perguntas feitas por vocês no chat, tá? A nossa equipe vai recolhendo essas perguntas, mas algumas podem ser respondidas por escrito no próprio chat. Isso acontece porque algumas perguntas, elas podem encontrar a resposta no slide seguinte, ou um pouquinho mais para frente, então a gente segura um pouquinho, e outras são mais particulares, são casos mais individuais, então a gente vai tentando equacionar isso para responder a todas. Caso não seja possível, haverá um formulário, sempre tem, né, aquele formulário básico ao final da formação, com espaço para vocês colocarem dúvidas e sugestões. Está chegando da TPC anterior um feedback já das dúvidas. A gente só não encaixou ainda por questões de agenda mesmo, mas ele já está pronto e vai chegar para vocês em breve. No próximo slide, nós vamos ver, então, a carinha dos materiais que serão utilizados por alunos e professores em 2021 e que serão abordados mais adiante. Então, nós temos aqui, né, a base do nosso trabalho, que já é conhecida por todos vocês já estão utilizando. Currículo paulista, que vai até a 1ª série do ensino médio, lembrando que 2ª e 3ª do médio seguem com São Paulo Faz Escola e o currículo antigo, ele não é velho, ele é antigo. O Centro de Mídias, né, que oferece um importante apoio ao ensino híbrido. E o Aprender Sempre, que é voltado à recuperação e aprofundamento de habilidades. Ao longo da formação, nós vamos tentar desvendar o sistema de entrelaçamento de tudo isso, permitindo talvez maior clareza para o planejamento das aulas. Passemos, então, à contextualização do nosso encontro. Essa ação formativa está estruturada de forma a
Potencializar a ação educadora dos profissionais da rede com a utilização dos materiais didáticos oferecidos pela EFAP-SEDUC, faltou um S, depois eu ponho, desculpe, e alinhar o cronograma de trabalho conforme as atividades oferecidas pelo centro de mídias, porque às vezes gera essa dúvida na gente, né? Com tanto material, com tanta plataforma, onde eu me apego primeiro? Então, tudo isso é para auxiliar o professor a montar as suas estratégias com a maior tranquilidade possível. Muito tranquilo nunca é, né, gente? Mas é o maior possível, compreendendo as datas, os prazos, a proposta de cada material, o melhor momento para abordagem de cada um, as avaliações que vêm apoiadas nas habilidades, enfim, todo um conjunto de novidades que ainda estamos aprendendo a administrar dentro de um espaço de tempo, né? E ao tentar administrar tudo isso, ainda surge mais uma questão, que é das mais importantes. Somos todos iguais perante a lei, mas na prática, somos existências muito diferentes. A nossa proficiência é única diante de cada desafio que vai aparecendo. Depende do momento, depende de aptidão, de saúde, enfim, é muito complexo, né? Essa clareza diz respeito também aos nossos alunos, que se expressam no coletivo enquanto grupo e trazem suas questões individuais enquanto sujeitos. A seguir, vocês vão conhecer um pouco da visão que está por trás desse trabalho. Passemos ao vídeo. Quem quiser pode escrever no chat suas impressões sobre o vídeo, pode falar de suas estratégias e tentar responder a pergunta: como você faz na sua escola? Tá sem som, Cido? Será que se a gente compartilhar de novo vem o som? Se cada um parte de comunidade, não é simplesmente igualdade. Heterogeneidades e diferenças são incluídas e reconhecidas. Todos têm direito a ir à escola, esse é um direito universal. Mas se cada um parte de condições diferentes, como garantir que todos tenham seu direito de alcançar os mesmos resultados de aprendizagem? Os que não estão alcançando bons resultados devem ter oportunidades diferenciadas. Reconhecendo as diferenças e valorizando a diversidade, temos o potencial de criar condições de equidade dentro da escola. E na sua escola? Como propor soluções para combater a desigualdade? Vamos além dos números, pensar em cada jovem e cada família. Quem são os estudantes que tiram notas baixas? Há características em comum entre eles? Quem abandonou os estudos e por quê? Gravidez, emprego novo ou desemprego? Afinal, quem são os jovens que integram esses grupos vulneráveis? É para esses estudantes que precisamos olhar. Sem ações específicas para eles, não há força de vontade e dedicação que os deixem no mesmo patamar dos melhores estudantes. O potencial de transformação pode estar na diversidade. Como disse Boaventura Santos, temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Ok. Não é simplesmente igualdade. Heterogeneidade. Tá saindo já o vídeo, coisas da internet. A Janaína colocou no chat aqui, a saúde é que tá difícil, Jana. Tem razão, tá complicado. Enfim, além de fazer um bom planejamento, nós temos ainda a missão de captar essas especificidades e incluir todos os estudantes em um planejamento que dê conta de oferecer o apoio necessário que cada um deles precisa. Vejamos, então, a seguir os objetivos do encontro de hoje. Não é uma tarefa fácil, né, pessoal? Então, objetivos para hoje são 4. Explorar a legislação vigente. Nós somos funcionários públicos, dependemos dela e nos baseamos nela, né? 2, rever os materiais e as ferramentas tecnológicas para 2021. Compreender de que forma os materiais se articulam as aulas do centro de mídias, as avaliações, as formações em ATPC e tentar amarrar isso daí numa bolinha bonitinha que dê para a gente jogar e conhecer uma ideia
de gamificação que pode ajudar nas questões de engajamento, ensino híbrido, enfim. Vamos seguindo. Vocês têm ideias muito melhores que as minhas, né? A gente só joga a ideia e vocês é que fazem ela acontecer. Então, o cronograma para hoje. O cronograma mudou todos os números. Ignorem os números, por favor. Eu não sei o que aconteceu na minha tela, mas não sei como é que tá na de vocês. Tá tudo 1, 2, 3. Primeiro, materiais que serão utilizados em 2021. Depois, a gente vai ver a 132, que fala da articulação entre materiais. Depois, a 11, que fala da retomada de aulas e atividades presenciais. Só pontos muito específicos, tá? Só o que tem a ver com a pauta de hoje. Depois, a organização das formações docentes, depois o 162, que fala do programa de recuperação e aprofundamento, a matriz de habilidades, as habilidades contempladas nas avaliações, e no final, o jogo. E eu passo agora a palavra para o Diego, PCNP de Matemática, que vai dar sequência à formação. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Então, continuando a formação, deixa eu só abrir um novo slide aí para vocês, só um minutinho só. Nós vamos começar a falar sobre a parte do material vigente, né? Só para relembrar, eu sei que vocês já tiveram isso já no planejamento, estão tendo formações, tanto com relação aqui ao núcleo, né, quanto da EFAP. Passa para mim, Cido, por favor. Então, só para relembrar, tá? Material vigente, ano de 2021, lembrando, todos eles baseados no currículo paulista, tá? Etapa do ensino fundamental, foi homologado no ano de 2019, e do ensino médio, homologado no ano de 2020. Aí, pode passar para mim, por favor, Cido. Então, lembrando, tá? Do primeiro ano, dos anos iniciais lá, do fundamental, anos iniciais, até o primeiro ano do ensino médio, agora se tornou o currículo em ação, tá? Então, todos os conteúdos, quem tem lá anos iniciais, que tinha o EMAI, o ler e escrever, todos eles agora estão dentro do currículo em ação, e todas as áreas, né, todas as matérias, né, como a gente fala, está todo dentro do currículo em ação. Vai chegar um em cada bimestre, acredito que na escola de vocês já tem, né, vocês já estão até trabalhando o currículo em ação, na escola de vocês aí, conforme a matéria. Eu particularmente gostei muito do material, pelo menos relacionado à matemática, né, e à física, que é o que eu conheço um pouco, né, tenho um conhecimento um pouco da área aí, mas eu achei bem dinâmico e bem ilustrativo o material. Eu particularmente gostei aí. Passa para mim, Cido, por favor. Tá? Então, como eu já comentei, né, o Ler e Escrever, EMAI e o São Paulo Faz Escolas, né, passam a ser o currículo em ação do primeiro ano dos anos iniciais até o primeiro ano do ensino médio. Segundo e terceiros anos do ensino médio, continua trabalhando o São Paulo Faz Escolas, São Paulo Faz Escola, e conforme for os anos vindo, né, 2021, 2022, o segundo ano vira currículo em ação, e em 2023 o terceiro ano também vira currículo em ação, transformando um currículo aí único aí no estado. Passa para mim, Cido. Tá? E junto com isso está vindo o Caderno do Aprender Sempre. O Caderno do Aprender Sempre também foi um plano do governo para poder desenvolver as habilidades que ficaram defasadas do ano passado, né, com relação aos alunos. Lembrando, o Caderno do Aprender Sempre ele é em português e matemática. A partir do segundo bimestre vai vir de ciências da natureza, não tem previsão se vai vir de ciências humanas, tá? Mas é um caderno que na área de ciências humanas, eu acho interessante trabalhar as habilidades, competências socioemocionais, porque são habilidades que dá para ser desenvolvida em qualquer matéria, né? Não importa a matéria em si. Dentro do caderno tem como trabalhar, quais são essas habilidades e como trabalhar ela. Então, o professor que já ainda não deu uma olhada no Caderno do Aprender Sempre,
com certeza tem disponível na escola, e se não tiver disponível na escola, tem na internet, no site da EFAP. Todos os links de todos os materiais vão estar todos disponíveis para vocês aí, para vocês poderem dar uma olhada. Eu recomendo muito vocês entrarem, dar uma olhada nessas habilidades socioemocionais, que vai ser bem importante aí trabalhar isso com os alunos. Pode passar, Cido. Então vamos lá, vamos falar sobre o comunicado. Eu acredito que todos os professores já leram, né, esse comunicado. Quem não leu, eu fiz alguns recortes dele. Vou falar sobre o comunicado 132, né, comunicado da Subsecretaria ICOPED, que foi emitido dia 8 de fevereiro de 2021. Passa para mim, Cid. Vamos lá. Conforme indicado nas formações do Planejamento Escolar 2021, as aulas transmitidas no Centro de Mídias para o ano de 2021 são elaboradas a partir das habilidades essenciais do currículo selecionadas. Da mesma forma, o foco do trabalho dos professores que realizarem aos seus estudantes será no apoio ao desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Pode ir passando. Depois eu vou fazer um comentário sobre esses recortes, tá, pessoal? Assim, para garantir o desenvolvimento dessas habilidades, será essencial a articulação entre as aulas do centro de mídia e as atividades realizadas pelos professores. Considerando isso, as sequências didáticas de atividades do material Aprender Sempre serão trabalhadas nas aulas de língua portuguesa e matemática, do Centro de Mídias, assim como os materiais regulares, Currículo em Ação e São Paulo Faz Escola. Para articular essas aulas do Centro de Mídias ao que será trabalhado pelos professores nos momentos presenciais e não presenciais, será importante que os professores planejem suas atividades. Essa parte está marcada em negrito aí, depois eu vou voltar sobre ela. Em observância ao cronograma das transmissões das aulas do Centro de Mídias, podendo decidir como essas aulas podem ajudar e complementar seu trabalho com os estudantes, promovendo a progressão e continuidade da aprendizagem entre os momentos presenciais e remotos ofertados aos estudantes. O trabalho com as sequências didáticas de atividades do Aprender Sempre será iniciado no dia 8 de fevereiro, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Cada sequência didática de atividades do Aprender Sempre do primeiro bimestre será trabalhada ao longo de 2 semanas, tanto em língua portuguesa como em matemática, no ensino fundamental e no ensino médio, seguindo a organização. Então tá, antes de eu comentar dessa tabela, talvez está um pouco pequena para vocês, tá, pessoal? Mas como eu falei, fica tranquila porque ela vai vir, todo o material vai para vocês, tá? E aí fica melhor a visualização. Falando sobre o comunicado 132, o que o comunicado ele deixa bem explícito para a gente? O professor tem que trabalhar com as aulas do Centro de Mídia. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai comentar sobre isso, mas assim, ele deixa bem claro para os professores. Tem que trabalhar com as aulas do Centro de Mídia. Ponto. As aulas geralmente, né, o conteúdo da aula, ela fica sempre 1 semana antes disponível para os professores. Mais para frente a gente vai mostrar aqui como é que acessa essa programação aí, tá? Ela vai ficar 1 semana antes, então qual que é o intuito, qual que é a ideia para o professor e a dica que eu dou? Entre 1 semana antes, lá na programação, dá uma olhada quais são as habilidades que vai ser trabalhada, e aí já prepara suas aulas para a semana posterior já em cima dessas habilidades. O que ele deixa em aberto? Ele não, assim, ele deixa aquilo lá, os vídeos do Centro de Mídia, vocês podem utilizar como complemento, como iniciação do conteúdo, da habilidade a ser trabalhada, como finalização, assim como as atividades que vão estar no Centro de Mídia, que vai estar disponível também no Centro de Mídia. Você pode utilizar como complemento das atividades, como uma atividade de iniciação, entendeu? Ele deixa essa abertura para você trabalhar da forma que você quiser, mas tem que trabalhar as aulas do Centro de Mídia. Tá bom, pessoal? Eu sei que é um pouquinho chato essa parte, né? A gente se sente obrigado, né, a fazer isso, mas
considere como um complemento para as aulas de vocês, para ajudar e deixar mais dinâmica, melhor as aulas, melhorar toda essa parte aí. Falando um pouquinho sobre essa tabela aí. Tudo bem que a tabela, a avaliação diagnóstica de entrada e a avaliação de aprendizagem, ela é voltada ao português e matemática, até quase não tem nas outras matérias. Mas lembrando, tá? Todas as matérias podem desenvolver habilidades que ajudam dentro do conteúdo de português e matemática. E até falando um pouco aí agora, ajudando os PCs, tá? Eu acredito que todos os professores aí devam colaborar, os professores que estão tanto com aula remota, quanto tanto nas aulas presenciais, devem colaborar com a escola de vocês aí na aplicação da ADE, né? Então não custa nada colaborar com os professores de português e matemática, lembrando o resultado válido para a escola inteira, né? Não é um resultado só de português e matemática, né? Se a escola está indo bem, é a escola inteira que está indo bem, é todas as matérias indo bem. Assim como se a escola está indo mal, né? Então acaba recaindo sobre todo mundo. Então não custa nada ajudar na aplicação, falar para os alunos, conversar com os alunos da importância deles fazerem a prova e se dedicar, né, nessa avaliação aí. Então, no dia 25 agora de fevereiro, veio um comunicado, é o comunicado número 274. Ele mudou a data da ADE, tá? Então, a ADE agora ela foi para o dia 8, né? Ela pode ser aplicada a partir do dia 8 até o dia 26 de março. Para os coordenadores, vai ter que digitar lá no SARA, no sistema, até o dia 31 de março, tá? É o comunicado 274, ele mudou. Como eu falei, não sei se no vídeo vai estar claro para vocês, esse pontinho vermelho que tem aqui, ó, depois da ADE, está dizendo 3. O que esse 3 quer dizer? Que a ADE ela vai contemplar as habilidades da sequência de atividades do aprender sempre, até a terceira sequência, tá? Então, até a sequência 3 do aprender sempre vai estar na ADE, vai ser conteúdo da ADE, tá bom? Aí depois vem a AP. Por enquanto, eles não alteraram a data ainda. Pode ser que eles alterem, pode ser que não. Não saiu nenhuma legislação ainda, então vamos manter o que está aí. Então, a AP parte do dia 19 de março, né, a aplicação, início da aplicação, até o dia 9 de abril, tá bom? Então, a AP, esse pontinho vermelhinho aí que não dá para ver, qual que vai ser o conteúdo a ser desenvolvido na AP? Sequência de atividade do Aprender Sempre 4 e o currículo em ação, tá? Então, já as atividades do currículo em ação vai cair na AP, tá bom? Do primeiro bimestre aí. Aí lá no finalzinho do dia 12 de abril até o dia 16 de abril tá o SEI, que é a semana de estudo intensivo, que é a mesma semana que vocês já tiveram aí nos ano passado aí, tá bom? E aí do dia 19 de abril ao dia 23 de abril, nosso querido e merecido recesso aí, um descanso para vocês, professores, tá bom? Na última parte aí, ó, da sequência digitais, lembrando, essa sequência digitais, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela também, aquelas atividades que vem no CAED, tá? Que os alunos têm que acessar e fazer. Então, a sequência digital, a partir do dia 8 de março, vai estar disponível a primeira sequência digital, que vai contemplar as habilidades trabalhadas na sequência de atividades do caderno Aprender Sempre 1, tá bom? Então, do dia 8 de março ao dia 26 de março, sequência de atividade 1, tá bom? Aí, a partir do dia... Deixa eu só ver a data aqui, que tá pequenininha até para mim aqui. 5 de abril até o dia 16 de abril, sequência de atividade 2, tá? Que vai contemplar as habilidades da sequência de atividade 2 aí. Então, lembrando, de novo, tudo bem, ela é português e matemática, mas professores de ciências humanas não custa reforçar para os alunos acessarem e fazer essas sequências de atividades. Como eu falei, é um resultado todo para a escola, tá bom? Então, é bom reforçar, de vez em quando os alunos acabam até escutando um pouco mais os professores de uma matéria do que escuta de outra, então é sempre bom a escola inteira falar a mesma linguagem, tá? Incentivem os alunos a fazerem as ADs, as avaliações diagnósticas de entrada,
incentivem eles a fazerem as APs e incentivem eles a fazer as sequências digitais, tanto a 1 quanto a 2 aí, conforme esse cronograma que está aí nesse primeiro bimestre aí. Lembrando, tá? Essas atividades são para os anos finais, né, do ensino médio, anos finais do ensino fundamental, desculpa, e o ensino médio. Beleza, pessoal? Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir enviando aí no chat, a gente procura responder aí e ajudar vocês, ou até alguma sugestão, alguma dificuldade que esteja com relação ao trabalho, ao currículo, né? No caso de vocês, ciências humanas, vocês estão trabalhando já diretamente o currículo, tá? A gente vai explanar cada uma dessas áreas aí para vocês aí. Vou chamar o Daniel agora para participar aqui comigo. Tem alguma pergunta no chat, Daniel? Bom dia. No chat, pergunta a gente não tem, mas tem 3 aqui que eu queria destacar. 3 falas aqui. Primeira é da Isildinha Camilo, ô Diego. Ela fala que trabalhou com você lá na Emília, né? Manda um abraço aí para você. Manda no privado. Só um comentário. Ô, Isildinha, brigadão. Eu lembro dela, assim, lá no Emília, lá. Então, aí o Manuel Rocha, ele vai falar o seguinte, no caso das ciências humanas, o CMSP não segue a sequência de habilidades. Quando preparamos o GA, fica difícil bater com o CMSP. E o professor Khaled também reforça essa fala, dizendo que existe uma diferença de conteúdo nas 2 plataformas, Diego. Então, eu venho observado, até um pouco antes, né, da live, eu vi alguns outros professores também comentarem isso com relação a outras matérias, tá? Então, assim, procura seguir o currículo, né, é importante, procura trabalhar sempre os 2, tudo bem, pode acontecer de não bater as habilidades, mas procura trabalhar o centro de mídia e o currículo, tá? É importante sempre o trabalho com relação ao currículo. E como eu falei, utilize as aulas do centro de mídia para compor o conteúdo, como introdução ou como finalização de alguma habilidade a ser trabalhada, tá? Daqui a pouco o Cido vai falar sobre a programação, e aí de vez em quando, aquela semana não foi uma habilidade contemplada no currículo, mas pode ter sido uma habilidade que vai vir a ser trabalhada, ou tem conteúdos lá no repositório do centro de mídia, que é a habilidade que você vai ter que trabalhar aquela semana, tá? Então, quando acontece isso, falei, prioridade, sempre trabalho o currículo, tá bom? Não pode ser o currículo, no caso, o currículo em ação, né, o caderno do currículo em ação, essa é a prioridade para ser trabalhada. As aulas do centro de mídia, utilizem ela como um complemento para ajudar e incrementar a aula de vocês. Espero ter respondido aí. Tem mais alguma, Daniel? Nenhum novo comentário, nenhuma nova pergunta. Vocês podem aproveitar esse tempo para colocar no chat, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida aí nessa fala, agora é a hora, hein? Vamos lá, tô aguardando aqui. Então, se não tiver nenhum comentário, eu quero agradecer aí a vocês me escutarem. Como eu falei, vou falar mais uma vez, o núcleo está sempre aberto aí, né, para a dúvida de vocês, para o trabalho de vocês aqui. Falem, dê dicas, comentários, críticas, sugestões, todas elas são muito bem-vindas aí. Eu vou passar agora para o Cido vai falar sobre a programação, tá, do centro de mídias e como funciona aí para vocês acessarem. Então, pessoal, tenham um bom dia e ótimo trabalho aí para vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Então, vamos dando continuidade aqui que foi falado pelo Diego, pela Paula, e vamos mostrar como que acessamos o centro de mídias, tá? Então, aqui nós estamos no centro de mídias, né, programação de alunos. Vamos dar uma verificada aqui como é que a gente pode selecionar a programação. Aqui nós podemos selecionar até 3 séries, tá? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o 7º, 8º e o 9º ano.
Eu posso escolher todos os componentes ou aquele componente que me interessa. De repente, eu vou escolher todos os componentes para verificar. Aqui você já abriu, você já está verificando que tem o componente de todos os meus componentes, matemática, ciências, artes, inglês, do 7º, do 8º e do 9º ano, tá? Eu posso pegar essa programação, por exemplo, também exportar em Excel. Eu posso utilizar essa programação para as minhas aulas. Às vezes, lembrando o seguinte, pessoal, essa programação pode sofrer alterações, porque são aulas dadas por professores, que por algum motivo, como todos nós, no dia da programação pode surgir um imprevisto, ele ficar doente, acontecer alguma coisa nesse sentido. Então, a programação, às vezes, sofre algumas variações, tá? E, nesse caso, entram as reprises. Aqui está a parte dos alunos, vamos olhar um pouquinho a parte dos professores, dos profissionais da educação. Então, aqui olhando os profissionais da educação, aqui eu tenho as semanas, né? Então, aqui eu tenho a semana de 1 a 5. Eu vou escolher qual dia dessa semana eu quero ver a programação. Então, vamos por hoje eu vou escolher terça-feira, dia 2. E aqui aparece a minha programação para vocês, tá? Eu não sei se a tela aqui travou para vocês, pessoal. Deixa eu ver se está compartilhando ainda, porque eu já mostrei aqui, clicando na terça-feira, e parece que a tela... aqui na minha tela estava travada. Então, aqui eu tenho a programação de hoje, tá? Eu poderia pegar dos outros dias. Deixa eu voltar aqui um minutinho só. Então, compartilhando novamente com vocês, ó, eu clicando no dia de hoje, apareceu esta programação para mim dos profissionais da educação. Então, eu tenho aqui formação dos professores, o horário, que nem a TPC de Ciências, a formação dos professores das 8h30 às 10, formação dos professores no período da tarde. O desenvolvimento profissional, do centro de mídias, componente, tema, tá? Então, eu tenho esta possibilidade aqui. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, voltar a compartilhar aqui. Só um segundinho. Então, voltando aqui no compartilhamento, então nós temos aqui o link, que depois vai para vocês, o nosso QR Code, tá? Para vocês quiserem acessar. Então, mostrei para vocês, né, o centro de mídias, como vocês veem a programação desse centro de mídias. Vamos, assim como o Diego falou, vamos falar um pouquinho dessa resolução que tem a obrigatoriedade, tá? Então, a resolução SEDUC 11, né, de 26 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a retomada das aulas e atividades presenciais. Esta resolução, no artigo 7º, parágrafo 4, diz o seguinte: a programação das atividades escolares presenciais deve ser compatibilizada com a programação das atividades do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. No seu artigo 8º, nos dias letivos em que os estudantes não estiverem presencialmente nas unidades escolares, de acordo com o planejamento definido pela equipe escolar, eles, aí a parte que em negrito, né, deverão obrigatoriamente assistir às aulas ofertadas no Centro de Mídias da Educação de São Paulo. No seu parágrafo 1º, diz o seguinte: as atividades realizadas por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo serão contabilizadas como frequência regular dos alunos. No seu artigo 2º,
O parágrafo 2º, o aluno, quando em atividades escolares não presenciais, deverá interagir com os professores na respectiva unidade escolar por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Então, essas habilidades serão disponibilizadas com antecedência de 1 semana no site do Centro de Mídias, na aba Programação. Os professores do Centro de Mídias elaborarão vídeos semanais informando as habilidades que serão disponibilizadas no YouTube para cada ano série, como eu tinha falado anteriormente. Pode ter algum imprevisto, e nesse caso entrar uma reprise, o professor no dia ficar doente, acontecer alguma outra situação. As habilidades trabalhadas no Centro de Mídias serão apenas um recorte das habilidades essenciais que se adequem ao formato remoto. Ficará a cargo do professor aprofundar com seus estudantes as habilidades trabalhadas no Centro de Mídias, bem como as demais habilidades não contempladas no CMSP. As orientações ao professor da rede. Acompanhamento por meio do repositório e da programação das habilidades, que serão desenvolvidas no CMSP ao longo da semana em cada ano série. Mapeamento das potencialidades e dificuldades dos estudantes em relação às habilidades selecionadas. Trabalho presencial ou remoto com os estudantes em sincronia com as habilidades e aulas do Centro de Mídias, levando em consideração as especificidades das suas turmas. Eu vou me despedir de vocês e, na sequência, eu vou chamar o professor, tá? O professor Nelson. Desculpa, na sequência eu vou chamar a Paulinha. Desculpa, Paulinha, te esqueci aí, mulher. Um abraço a todos, tá? Até a próxima. Oi, voltei. Tem algumas contribuições no chat, né? A professora Janaína colocou: sou professora de matemática de manhã, sociologia à tarde, humanamente impossível acompanhar as aulas do Centro de Mídias. Realmente é puxado, né? Mas tem uma coisa que pode ajudar. É possível verificar as habilidades que serão trabalhadas naquela semana quando você abre a programação dos alunos. Ali onde tem os quadradinhos para você clicar no componente curricular. Você vai clicar lá, por exemplo, primeira série do ensino médio, sociologia, e vai clicar na lupa para pesquisar. Vai descer uma tabela. Do lado direito, provavelmente a câmera está invertida, essa é a minha mão direita. Do lado direito, bem no cantinho da tabela, o componente curricular sociologia aparece em verde escuro. A gente passa o mouse em cima e já vem as habilidades que serão trabalhadas naquela aula. Então, mesmo não conseguindo assistir a aula completa, dá para pegar as habilidades e espero que te ajude a planejar, né? Uma maneira da gente conseguindo organizar o planejamento da semana. Pode passar para o próximo slide, Cido, por gentileza, que a gente vai começar a ver agora as sugestões, né, da SEDUC, orientações, sugestões para a articulação entre as aulas do Centro de Mídia e as atividades presenciais. Então, esse gráfico é um print de um documento que eles enviaram para a gente anteriormente, né, foi usado acho que no planejamento, se não me engano, e eles falam assim: já aconteceu a aula do Centro de Mídias? Sim, já aconteceu. Então, duas possibilidades. Conversa com o grupo de alunos, roda de conversa para identificar as possíveis dúvidas, retomando a aula do Centro de Mídias, né? E, a partir do diálogo inicial, a sugestão aprofundar ou retomar. E, no caso, não aconteceu ainda a aula do Centro de Mídias, inicia a habilidade em sintonia com o que será ainda trabalhado no Centro de Mídias. Primeiramente, é importante lembrar, né, que há um cronograma que o Diego mostrou para vocês, aquela tabela cinza, e nesse cronograma é possível observar em que sequência de atividades o Centro de Mídias está ou estará em um momento específico. E como nós vimos com a Luzia e o Cido, no site tem tanto a programação antecipada, que eles prometeram que vão manter assim, né, como as habilidades e os slides que eles estão utilizando na aula, para a gente conseguir colocar em equilíbrio um pouquinho de lá e um pouquinho do nosso também, né? Chamar em algumas aulas o Centro de Mídias, em outras, mas tá nesse momento focando em aprender sempre, em outras o currículo em ação e a nossa
programação, fazer esse equilíbrio acontecer. Então, isso significa que, para dar certo, os professores precisarão observar o cronograma e as habilidades que serão trabalhadas nos próximos dias, e, de posse dessa informação, planejar as próximas aulas presenciais. Claro que a isso se soma todo o contato que o professor vai mantendo com os alunos por meios digitais, onde as dúvidas e necessidades já podem ter começado a aparecer, dando uma ideia do quadro geral que os alunos vão trazer para a escola no dia do encontro presencial, no caso daqueles que vêm, né? E tendo essas informações, também é possível pensar nas atividades que serão feitas pelos alunos que estão apenas em estudo remoto, de modo que a turma caminhe no mesmo passo. Pensando assim, o que você vai trabalhar nos dias que você está na escola, para ficar mais ou menos encaixado com o que os meninos estão fazendo em casa, que eles estão muito mais pelo centro de mídias, a menos que você esteja transmitindo aula. E, além disso, vai ser possível escolher também qual caderno você vai utilizar em qual dia, se é Aprender Sempre, se é Currículo em Ação, se é uma coisa que você que trouxe, pois as habilidades priorizadas em cada caderno não são necessariamente coincidentes. Nós já começamos a falar um pouco sobre isso, existe uma tabela de habilidades, mais para frente o Daniel vai mostrar para vocês, existe uma tabela de habilidades essenciais, existe o caderno Aprender Sempre, e nem sempre eles estão utilizando o mesmo recorte de habilidade naquele momento, tá? Muitas vezes é complementar, não é o mesmo. Então, a observação do centro de mídias permite, então, que a articulação entre centro de mídias, cadernos e aulas presenciais comece a ficar um pouco mais interessante para o trabalho em sala de aula, mas precisa, pode passar, Cid, por favor, precisa manter esse hábito de entrar na programação, passar o mouse na habilidade, dar uma olhadinha no que o centro de mídias vai fazer aquela semana, tá? Então, na prática, ensino médio. Professor, após assistir essa aula ao vivo no centro de mídias, é com você. Essa é uma sugestão da IFAP, que foi utilizada no planejamento, supondo que 70% dos seus alunos tenha atingido a habilidade, não tenha atingido a habilidade, eles foram dando sugestão. Então, eles sugerem estratégias no sentido de aprofundar e aumentar a complexidade para o grupo de alunos que atingiu a habilidade, que demonstra proficiência na habilidade, ou, como veremos no próximo slide, retomar e diversificar a estratégia para os estudantes que ainda não atingiram. Eu vi que está entrando bastante contribuição no chat, então a gente vai puxar já, tá? Então, nesse slide aqui, eles falam do aluno que não atingiu a habilidade proposta. Então, sugestões: retomar a aula do centro de mídias, do seu jeito, com a sua linguagem, você, né? Pausando e dando explicações aos alunos, ou você assumindo, e buscar outros exercícios referentes à habilidade, com o mesmo nível de dificuldade da aula, para reforçar. Muitas vezes, o simples fato do aluno ter aula diretamente com o seu professor já resolve inúmeras dúvidas, que não foi possível esclarecer pelo aplicativo, pela velocidade do centro de mídias, muitas vezes a dificuldade de fazer perguntas e ser respondida a pergunta no ar pelo formador, não é o professor deles, é um formador. Então, só o fato de ter sido respondido por você já pode ser suficiente para esclarecer. E aí o professor vai verificando qual abordagem funciona melhor para cada caso. Então, seguindo. Percebam, pessoal, que não importa o que o centro de mídias esteja fazendo. Pode passar, Ciro, por favor. Não importa o que o centro de mídias esteja fazendo. É tudo meio que na sua mão. Você equaciona e equilibra do seu jeito para o seu aluno. Eles estão lá como suporte, nós temos que utilizar o suporte. O caderno é um outro suporte, a gente tem que utilizar. Mas quem segura esse suporte para o aluno saber por onde ele vai é o professor que conhece o aluno e convive com ele. Nesse gráfico, nós podemos ver o centro de mídias lá em cima, né? E ele se abre em duas direções. O centro de mídias, ele é uma ação que se desdobra em duas frentes ou dois movimentos, como vocês preferirem. De um lado, as aulas direcionadas aos estudantes, ligadas ao material didático. E do outro, formações voltadas para os professores, que vocês já estão acompanhando em ATPC e que também exploram o mesmo material didático e sempre com 2 semanas de antecedência, né? 2 semanas antes de chegar para o aluno essa aula, a gente deve estar fazendo a formação. Vamos ver se vai continuar, por enquanto está dando certo. Esses dois movimentos, baseados no currículo paulista e nas habilidades que são do currículo, eles vão convergindo para a união em torno de um único objetivo, que é
subsidiar os professores para o trabalho com ensino híbrido, trazendo para o estudante, tanto em sala de aula como por meio remoto, algo mais consistente e mais claro. Isso evita que o aluno tenha uma informação no aplicativo, outra informação na escola, outra nos cadernos, e sinta que isso tudo está muito solto, muito sem nexo. A gente precisa ir tratando, então, de amarrar, né? O contexto já é por demais complexo para que os estudantes tenham que lidar também com essa sensação, eles não sabem lidar. Na verdade, a gente lida com essa sensação, é a gente que passa nervoso, é a gente que respira fundo para entregar mais macio para os meninos, porque é um pouco assustador mesmo, né? Muita coisa. Quanto mais amarradinho estiver o conjunto daquilo que rodeia o estudante, mais ele vai sentindo que a organização e a segurança estão ali para que ele possa se concentrar em uma coisa de cada vez e assim ele avança, né? Então, no próximo slide, a gente vai dar uma retomada na estrutura de ATPC A e B, que é a base de tudo isso que eu falei, a formação para o docente, para que o docente conheça o material com antecedência e aplique esse material em sala de aula. O chat está tão cheio, eu não consigo falar aqui e ler ali, já puxo, mas está tão cheio que acho que vocês estão bravos aqui. Então, na semana A, olhando para o quadro, né, esse quadro está assim meio psicodélico que eu pintei com marca-texto. Na semana A, PC, PCNP e PAC, professor de apoio ao currículo, são apresentados aos temas que serão tratados na semana B, que é a semana seguinte. É aí que dá os 15 dias. Isso acontece às segundas-feiras, 8h30 da manhã para matemática, 9h15 para professor. Essa formação não é... Perdão, falei tudo errado. 8h30 para matemática, 9h15 para português. Essa formação não é para professor, ela é só para PC, PCNP e PAC, porque ela informa o básico para o formador poder se organizar, ter uma ideia do que vai acontecer, mas não desenvolve os temas, tá? Então, próximo slide. Aqui a gente vê a semana B. Na semana B, nós temos as pautas focadas em recuperação e aprofundamento. É quando se desenvolve aquilo que foi informado aos formadores na semana anterior. Notem que após a transmissão da EFAP, é preciso retornar à reunião da escola e realizar o desdobramento dos estudos iniciados pela EFAP. A EFAP vem lançando aí 3 a 6 perguntas, questões de reflexão sobre o material, e o professor, depois que encerra a EFAP às 10h45, ele volta para a plataforma que a escola usa e precisa fazer esse desdobramento, tá? Por quê? Porque na tela, a realidade é uma. Na escola, a realidade é outra, que é mais ou menos o que eu estou vendo vocês escreverem no chat aqui ao lado. Essa reflexão feita pelos professores em grupo, com seus pares, com o olhar voltado para a realidade da escola em que trabalham, é que torna concreta a possibilidade de aplicação daquela pauta, retirando o estudo do campo das ideias, da teoria, da magia pedagógica, porque na tela tudo parece que vai dar certo, né? E trazendo para o chão da sala de aula, e muitas vezes fazendo os cortes que vocês estão mencionando, os recortes que precisam, escolher o que é que vai, o que não vai, o que eu consigo usar, o que não tem condição de usar, né? E quem faz isso é o professor daquela escola, pois só ele sabe o que vai funcionar com a estrutura que a escola tem e com o conjunto de alunos que ele tem para trabalhar, né? Então, não é uma ação que dá para pular ou negligenciar, feita assim para cumprir tabela, essas duas ATPCs do final, vamos bater um papinho. Ela é o momento em que se aplica as coisas. Tanto estudo para quê, né? Só faz sentido se a gente puder usar de verdade, e para usar tem que ajustar. E para encerrar essa parte, nós vamos ver no próximo slide algumas novidades relacionadas às formações em ATPC. Ajustar o meu aqui, que senão eu não enxergo, eu não consigo ler na tela de vocês aí. Óculos. Novidades. Todos os componentes curriculares serão orientados durante as transmissões da EFAP e terão desdobramento de pauta nos 90 minutos finais da ATPC da semana B. Ano passado era só língua e matemática, agora todo mundo está no mesmo movimento. E depois da pauta diretoria de ensino, na semana A última ATPC é espaço para desdobramento e planejamento, também permitindo experimentar e trocar experiências com colegas a respeito do estudo daquele dia.
E, a partir de abril, o material Aprender Sempre inclui ciências da natureza, que os meninos já falaram. O que muda, então, é a dinâmica. Antes, o formador recebia uma orientação da EFAP na semana A, preparava ele mesmo o desdobramento dessa ação e a reprodução dessa formação 15 dias depois, o que gerava uma certa insegurança, porque nem sempre o formador era de língua e matemática, e ele tinha que estudar e pesquisar muito para dar conta de 1h30 de formação de um universo que não era o dele, era um outro componente curricular, né? Algumas escolas tiveram a sorte de contar com um professor facilitador, mas não foram todas. Foi excelente para quem teve, mas não foram todas. Agora não. Agora, a própria EFAP orienta o desdobramento da ação, faz no mesmo dia, e a gente lida com pão quente. Então, não é mais necessário que o PC aplique uma pauta nas 2 ATPCs finais do período, e os professores têm esse tempo de 1h30 para experimentar, dialogar, debater, ajustar, cortar, botar limite nas coisas, trazer aquilo que eles acham que é mais adequado, com um tema que ainda está quentinho, e com os seus colegas de trabalho, num contexto da sua escola real, né? A gente ainda não tem orientação, como os meninos falaram, para a chegada de ciências humanas, mas como está chegando ciências da natureza, imaginamos que eles vão fazer lentamente esse movimento para trazer ciências humanas também. Eu passo agora a palavra ao PCNP Daniel de Física, que dará continuidade à pauta, e enquanto isso eu vou dar uma olhada no que vocês escreveram aqui. Bom dia, pessoal. Estou de volta, né? A gente vai dar continuidade à pauta aqui. A minha fala, ela é bem rápida, né? Que eu vou comentar o comunicado COPED 162, né? Que vai articular o programa de recuperação e aprofundamento com tudo isso que está acontecendo. É um cronograma integrado. Então, eu vou falar um pouco dele, né? E aí a gente vai ver o que está acontecendo, por quê, né? E como trabalhar com essa questão das habilidades essenciais, ok? Cido, pode passar, por favor. Qual que é o objetivo, né, desse comunicado? A gente, como os professores estão comentando aí no chat, né, a questão de que, trabalhar com todas essas coisas online, offline, está ultrapassando a jornada de trabalho e tudo mais, né? Os alunos não aderem às aulas do centro de mídias. Então, na verdade, esse comunicado ele vem meio que para tirar esse emaranhamento e para tentar articular o currículo, os materiais que estão sendo utilizados, as avaliações e a formação dos professores, né? Porque a gente está numa realidade que a gente tem o ensino presencial e o ensino remoto acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa de uma articulação muito bem feita. E talvez os professores que comentaram, a Janaína, o Leandro Macedo, a Sueli, que comentaram sobre essa questão, trabalhar dessas duas formas tem ultrapassado aí minha jornada de trabalho. Talvez, né, a gente possa se organizar, porque o ideal é a gente não ultrapassar a nossa jornada de trabalho, a gente trabalhar somente a nossa jornada, né, a gente não ganha hora extra do Estado, né. Então, talvez, estudando esse comunicado 162, a gente consiga se organizar melhor, e ao se organizar melhor, a gente pode trabalhar durante menos tempo e fazer o que a gente tem que fazer, ok? Então, na verdade, esse comunicado vai falar como articular todas essas coisas que estão acontecendo. Na verdade, o nosso desafio esse ano, ele é enorme, né? Porque além de dar conta do que a gente tem que fazer, a gente tem que lembrar também que por causa da pandemia no ano passado, aconteceu uma defasagem aí, né? E aí o programa de recuperação e aprofundamento que vai, na verdade, pensar em maneiras de dar conta dessa defasagem, né? E eu já vou falar disso aí, ok? Passa o próximo, por favor. Pode passar mais um. Então, o foco nesse ano de 2021 são as habilidades essenciais, né? E o que são as habilidades essenciais? São aquelas habilidades mínimas que a gente tem que trabalhar, né? Justamente por causa que a gente não sabe exatamente como que isso aconteceu, como esse trabalho aconteceu em 2020, por causa de tudo que aconteceu. Então, o foco no ano de 2021 é o trabalho com as habilidades essenciais. São as habilidades mínimas para que o aluno consiga acompanhar aquele ano ou série, né? Então, esse é o nosso norteador, né, da recuperação e aprofundamento, é trabalhar essas habilidades essenciais. Sem elas, o aluno vai ter dificuldade de dar continuidade ou de acompanhar o seu respectivo ano ou série.
essas habilidades já foram selecionadas e tem o documento, aí no slide tem o link para esse documento, mas vocês receberam esse documento no período de planejamento, né? Muitos de vocês, se não todos, já teve acesso a esse documento. E nesse documento você tem listadas as habilidades essenciais de todas as disciplinas, tá? Não é só de português e matemática, não, né? Se você não acessou esse documento, ele é essencial, né? Porque a partir dele, essas habilidades terão que ser trabalhadas, né, no programa de recuperação e aprofundamento, não só para que você consiga desenvolver suas habilidades no decorrer do ano. E isso num contexto de aulas híbridas, né, de aluno presencial, aluno não presencial. Quer dizer, é complicado, né? Por isso que a gente tem que se organizar, ok? Próximo, por favor. Aqui nessa tela a gente tem um exemplo aí, nem dá para ler direito, né? Desse documento que eu acabei de falar, que vocês vão baixar ou vocês já têm aí em seu poder, né? Então você tem uma lista das habilidades essenciais, que são as habilidades mínimas, básicas, que têm que ser trabalhadas no ano 2021. Quando vocês abrirem esse documento, tem as abinhas lá embaixo, você vai achar a sua disciplina, clicar, ele vai abrir essas habilidades, né? E esse documento é um documento norteador, primeiro aí, que a gente tem que utilizar para planejar as nossas aulas, ok? Essas são as habilidades que devem ser priorizadas, né? As aulas do centro de mídia e as avaliações externas, tanto a ADE quanto a AP, estão baseadas nessas habilidades aí, deste documento, ok? Que são as habilidades essenciais. Por isso ele é essencial também para o nosso trabalho. É essencial para os alunos e é essencial para o nosso trabalho. Próximo, por favor. Os materiais, né? A gente tem o Aprender Sempre, né, para todos os anos do ensino fundamental e todas as séries do ensino médio, que ele foi elaborado com o objetivo de apoiar os professores na condução das atividades, né, e no desenvolvimento das habilidades essenciais, né, de língua portuguesa e matemática. Ok. Algumas habilidades essenciais, eventualmente, ali, a gente fez um cruzamento aqui, né, de algumas habilidades essenciais, elas não são abordadas no Aprender Sempre, né, e aí vai dialogar com a pergunta que foi feita lá no primeiro bloco, né? Às vezes não casa aquela habilidade ou outra, mas dentro do material que eu já vou falar agora, você acha essas habilidades, né? Inclusive dentro desse documento que eu acabei de falar, você tem uma coluna direita que vai fazer você se localizar onde você vai achar esta habilidade, em qual material, ok? Próximo slide, por favor. O que a gente tem também, né, e que começou ano passado, mas foi pouquíssimo explorado, né? A gente tem as sequências digitais de atividades, né, que estão lá no CAED. A gente já teve uma sequência digital de atividade no CAED o ano passado, que teve baixíssima adesão, né, tanto por parte dos professores quanto por parte dos alunos, né? Essas sequências digitais são de língua portuguesa e de matemática, o aluno entra no CAED e ele responde ali, né? E ele responde essas perguntas. Todas as habilidades são as habilidades essenciais também, né? E a partir disso, o próprio CAED, o sistema, gera um mapa para você, como professor, poder entender como seus alunos estão se desenvolvendo e planejar suas aulas de acordo com a sua turma, né? Espero que todos vocês já tenham acessado essa plataforma do CAED. Quem não acessou ainda, é importante acessar para que você possa ver pelo menos como que é e como que isso está acontecendo na sua escola, né? Próximo. Para subsidiar as ações da recuperação e aprofundamento, o CMSP está fazendo formação, né, para os professores de língua portuguesa e matemática, focadas na utilização do Aprender Sempre, né? E vai haver formação continuada durante todo o ano de 2021, ok? Próximo slide, Cido, por favor. As aulas do Centro de Mídias, né, que os professores comentaram bastante aqui, né, no chat, até onde eu consegui acompanhar, né. Então, as aulas do Centro de Mídias estão sendo elaboradas e conduzidas a partir das habilidades essenciais e a partir do material do Aprender Sempre, do Currículo em Ação e do São Paulo Faz Escola. Lembrando que, além de tudo isso, a gente está no momento de transição do currículo no ensino médio, né? Só o primeiro ano está trabalhando com o Currículo em Ação.
O segundo e o terceiro ano estão trabalhando com o São Paulo Faz Escola. Aí o ano que vem, a gente vai ter o primeiro e o segundo ano do ensino médio trabalhando com currículo em ação. Depois, em 2023, já todas as 3 séries trabalhando com currículo em ação. Mas nesse momento, só o primeiro ano do ensino médio, né, com o currículo em ação. E o segundo e o terceiro ano trabalhando com o material do São Paulo Faz Escola, nesse momento de transição de currículo, ok? As aulas do Centro de Mídias estão articuladas a este material, né? Certíssimo? Próximo slide, por favor. Lembrando que as aulas do Centro de Mídia vão dar ênfase nas habilidades essenciais. Esse ano, as aulas do Centro de Mídia estão dando ênfase nas habilidades essenciais. Por isso que, eventualmente, aí o professor, como ouve o comentário ali, não está batendo essa habilidade que está sendo trabalhada ali, não está batendo o que eu tenho no meu material. Porque o foco são das habilidades essenciais. E como o Diego falou, você tem, é obrigatório usar, né, o Centro de Mídias, mas você tem como articular isso às suas aulas, né? No próximo slide, a gente vai ter as avaliações, né, que estão, onde o CAED está concentrando aí essas avaliações. Lembrando também que é obrigatório o uso, né, é obrigatório, as sequências didáticas são obrigatórias e o acesso ao CAED e tudo mais, o registro das avaliações no CAED, né? No CAED, você tem concentrada as avaliações de entrada, DE, e as avaliações da aprendizagem em processo. Lembrando que essas avaliações, na verdade, elas têm uma função formativa, né? Porque elas não são avaliações simplesmente que são feitas e para gerar ali um índice ou uma nota. São essas avaliações que vão subsidiar o nosso planejamento, né? Então, com as sequências de atividades lá no CAED, eu tenho esse subsídio quase que constantemente. Então, eu, estando atento a essa sequência de atividade e aos resultados das avaliações que estão dispostas lá no CAED, eu vou conseguir ali ter um acompanhamento muito mais próximo, né, do meu aluno, e eu, como professor, poder planejar a minha trajetória ali junto com os meus alunos de acordo com as necessidades deles, que foram levantadas aí pelo resultado dessas avaliações. Portanto, é necessário que a gente crie uma cultura, né? A cultura da avaliação, né? E também a cultura de se acompanhar as aulas do Centro de Mídia, que, como alguns professores comentaram aqui, a Adriana Santos, a Lúcia, o Leandro Macedo, que os alunos não estão acompanhando as aulas do Centro de Mídia, né? De fato, né? Muitos alunos não estão acompanhando. É uma cultura que a gente vai ter que implementar para poder amarrar todas essas pontas soltas aí, ok? Era isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre o comunicado 162, né? E eu passo a palavra. Bom dia, professores. Minha fala também é bem rapidinha. É só mostrar também os prazos para aplicações das provas e das semanas seguintes. A gente tem aí, pode passar se do slide, aí, a gente tem o instrumento de avaliação que a gente tem, que está até o dia 26/2, era sondagem nos anos iniciais. Então, os anos iniciais do primeiro ao quinto ano, teria que ter feito essa sondagem até o dia 26/2, contemplando as habilidades do currículo na aquisição da base de alfabetização, tá? No dia 8 ao dia 26 de março, aí nós contemplamos para todas as séries do Fundamental 1 até as séries do ensino médio, ou seja, o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do médio. A nossa avaliação de entrada, então, será nos dias 8 ao dia 26 de março e vai contemplar as habilidades essenciais do currículo anterior, tá? Pode passar, Cido. Aí, continuando aqui, a gente tem a nossa sequência digital 1. Ela vai ser contemplada para o quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio. O prazo, as datas são do dia 8 a 26 de março, e ela também vai ter como apoio, como habilidades, a sequência didática da atividade do Aprender Sempre, volume 1, tá? Então, esse prazo do dia 8 a 26 de março é para atividade do Aprender Sempre, volume 1. E logo em seguida, do dia 22 de março a 9 de abril,
também aí nós contemplamos para todas as séries, então vai ser do primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, a nossa avaliação de apoio à aprendizagem, ou seja, a nossa AAP. E aí ela vai contemplar as habilidades avaliadas essencial do primeiro bimestre do currículo. Aí na sequência, nós temos do dia 5 a 16 de abril, para o quarto ano do ensino fundamental até a terceira série do médio, a sequência de atividade do volume 2 e 3 do Aprender Sempre, tá? Então, para o dia 5 até o dia 16 de abril, nós teremos essas habilidades a ser contempladas. Lembrando, essas habilidades serão para o quarto ano do ensino fundamental até a terceira do médio, tá? Terceira série. Pode passar, Ciro. Aqui nós temos a programação de ATPCs de língua portuguesa, né, que é nas quartas-feiras, que vai contemplar do fundamental anos finais, que é do sexto ano do fundamental até a terceira série do médio. E aí nós temos o horário das 9h15 até as 10h45, pelo período da manhã. Na parte da tarde, às 15h45, às 17h15. Os anos finais do ensino médio para matemática, a TPC, fica aqui nas quintas-feiras, tá? Os canais são o canal de recuperação e aprofundamento, tá? Então, do sexto ano até a terceira série do médio, os ATPC de matemática na quinta-feira, das 9h15 às 10h45, horário da manhã, horário da tarde, das 15h45 às 17h15. E a gente vai lá para os anos iniciais, o nosso ATPC é na segunda-feira, nos canais também de recuperação e aprofundamento, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. O horário é das 11h40 ao meio-dia e 30, à tarde das 17h40 às 18h30. Pode passar, Ciro. Agora esse nosso slide aqui é só mais para ter um conhecimento das abreviações, MT, matemática, LP, português, SMSP, ou Centro de Mídia do Estado de São Paulo, é só para nós termos uma noção. Pode passar, Ciro. Então aqui nós temos o roteiro formativo do primeiro bimestre, anos finais e ensino médio, né? O roteiro formativo é para a língua portuguesa e matemática. Nós temos o link aí no slide, que será enviado para vocês o material. Vocês podem copiar o link, digitar direto ou clicar no link para poder acessar esses materiais, que é de apoio para recuperação e aprofundamento. Pode passar, Ciro. Agora nós entramos aqui no roteiro formativo do primeiro bimestre. Nós temos uma sequência e o método de resolução de problemas é o foco para que a gente consiga alavancar, o foco para que nós conseguimos chegar. A primeira sequência, ela identifica que o aluno tem que ter a habilidade proposta para poder, no próximo, que é a segunda parte, segundo passo, a sequência 2, ele poder entender o exercício e aplicar a habilidade, que foi citada no primeiro. No terceiro, ele vai colocar aquela habilidade que ele reconheceu com o exercício assimilado e propor uma resolução do problema, né? A resolução para que ele resolva esse problema. E no quarto passo, ele procurar técnicas mais apropriadas ou melhores para que ele resolva o mesmo exercício. Então ele faz uma análise do exercício que ele resolveu para ver se ele encontra uma técnica melhor, uma resolução um pouco mais apropriada. Isso nós chamamos de método de resolução de problemas, ou seja, o MRP, tá? Então tem que contemplar essas 4 sequências. Aí lembrando que essas 4 sequências, ela serve intuitivamente para quê? Para que o aluno não fique só restringido à memorização, né? Ele fique restringido a só memorizar o exercício, e sim ele aplicar as habilidades que ele desenvolve através dessa sequência 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos no sexto ano, pode passar, Cido, o slide. Aqui nós temos no sexto ano uma pequena sequência aí, para que a gente possa entender um pouco, né? Está um pouco pequeno aqui para eu enxergar, mas eu vou tentar falar para vocês. Na primeira sequência, trabalharei os números racionais. Depois a sequência 2, figuras geométricas. Na 3, múltiplos e divisores. E na 4, o cálculo mental.
Então, a gente fazendo essas 4 sequências, a gente contempla o MRP para o aluno. Pode passar, Cid. Esse aqui é o de português, do 6º ao 9º ano, né, do Fundamental 2, que é o mesmo foco do MRP. A gente falou no anterior de matemática e esses são os de português. Está um pouco difícil de ler, esse material será enviado para vocês, ficará mais fácil de vocês ler depois esse material. Mas o modo de trabalhar é o mesmo que você trabalha em matemática, tá? Visando os conteúdos para a língua portuguesa. Pode passar, Cid. Aqui, um pouco ampliada, a gente pode ver, ó, sequência 1 no 6º ano, é gênero do campo jornalístico. Aí embaixo, variação linguística, né? E assim por diante. Pode passar, Cid. Agora nós temos um joguinho para mostrar para vocês. Esse jogo é trabalhado com os aplicativos que foi mostrado nos ATPCs anteriores. Né? Então aqui o professor ele já tem animação no jogo, o jogo já propõe para ele praticamente todas as ferramentas. O que ele precisa fazer é colocar as perguntas e a forma de resposta aí para que quem for fazer o joguinho consiga responder, né? Consegue pôr o vídeo, Cid? Então aí no joguinho a gente viu que ele tem um período de resposta para cada pergunta. Aí mostra o acerto ou erro da pergunta, né, que você selecionou a sua resposta. Para todas as respostas, você tem o período de pergunta, então se atente a isso, porque se você deixar de responder, ela vai ficar em branco, né? Pode passar, Cid. No próximo slide, a gente vê... No próximo slide, a gente viu algumas pessoas que jogaram, né? Que realizaram o jogo. Desculpa se a pronúncia estiver errada. A gente tem a primeira Nilvânia. Ela fez 1.318 pontos, foi a que mais fez uma pontuação. Logo em seguida vem o Ocimar com 403. Ou seja, o joguinho te proporciona colocar do primeiro até o número de pessoas que fizeram na ordem que pontuaram. Pode passar, Cid. Aqui você vê o número de acertos e erros em azul aqui no gráfico. A gente vê o número de acertos, né, da Nilvânia, e as respostas erradas que foram em cinza, tá? Aqui a gente vê a quantidade de número de alunos que fizeram, o número de pessoas que realizaram o jogo, a pontuação média, ou seja, de quanto número de acertos, ele tirou a pontuação de quantos fizeram, e a pontuação da melhor classificação, que é 1.318, que foi a da Nilvânia. Pode passar, Cid. Aqui esse slide é mais uma reflexão, né, para a gente pensar. Ó, se 2 homens vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, e ao se encontrarem trocam um pão, cada um vai embora com um pão. Se os 2 homens vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, e ao se encontrarem e trocar as ideias, cada um vai embora com 2 ideias. Isso é mais uma reflexão para que nós temos, né, que temos que levar em mente e levar para a vida inteira. Pode passar, Cid. Aqui é o link, o formulário de presença. Então você clicando no link aí, você vai responder esse formulário de presença do ATPC de hoje.
Pode passar. Para esse TPC, a gente usou as referências da legislação 1, 2 e 3, como mostra no slide, e as plataformas dos apps, né, que é o Secretaria Digital, Centro de Mídias, Diário de Classe e Currículo Paulista. O nosso TPC, a nossa formação está chegando ao fim. Queria agradecer a presença de todos, a participação de todos. Se alguém tiver alguma pergunta no chat, esse é o momento de fazer a pergunta, que nós iremos responder aqui da melhor forma possível. Pessoal, antes só de terminar, só fazer um comentário até sobre o roteiro, né, que eu estou lendo, acompanhando o chat. Pessoal, lembrando que a estratégia de resolver problemas, ela pode ser incluída em qualquer matéria, tá? Aquilo ali é um método que o MRP foi desenvolvido no caso da matemática, mas ler, entender, interpretar os problemas, aplicar toda aquela aplicabilidade do método de resolver problemas pode ser aplicado em qualquer outra disciplina, tá? Por mais que vieram no roteiro formativo de matemática e português, pode ser utilizado nas disciplinas de ciências humanas, tá, galera? Só para poder dar um respaldo aí para vocês, beleza? E sobre o joguinho, eu vi um comentário, tem outros sites também que fazem a mesma ideia do joguinho, tá? A gente utiliza esse daí em forma de mostrar para vocês, até poder, né, desenvolvemos um joguinho, espero que vocês joguem aqui. O campeão aqui do núcleo é o Daniel, né? Eu fiquei muito ruim, eu nem apareci ali na classificação, né? O Daniel é o bom aqui do núcleo. Aquele joguinho que mostrou foi o do ATPC, do último ATPC, tá? Espero que vocês joguem esse daí, eu vou tentar jogar e sair um pouquinho melhor. Beleza? Paulinha, quer complementar alguma coisa aí? É só encerrar aqui com algumas coisas que a gente coletou do chat. Vamos tentar na próxima live pegar a sugestão do colega. Eu perdi o nome dele aqui no meio, que ele falou do Kahoot. Vamos tentar fazer lá, trazer um joguinho de lá para a gente ir experimentando as plataformas que vocês vão sugerindo. Colei no chat para vocês 2 vezes o link do formulário. Colei 2 vezes para chamar atenção mesmo, para ficar um blocão. O link do formulário. Colei o link do joguinho dessa ATPC, que é o quiz de televisão, e colei o link do jogo da marmota, porque alguém tem que parar a Nivani. 1000 pontos acima do segundo colocado, eu quero saber o que aconteceu ali. Pessoa, manifeste-se. Qual é o truque? É para clicar na estrelinha? Enfim, temos alguns comentários aqui rapidinho no chat. A Andrea falou, acredito que será um trabalho de persistência junto aos alunos, precisamos um primeiro momento de adaptação, mas com o passar do tempo, tomara, pegarão um ritmo, ajustar nossos horários, aí segue com a Helenice. É impossível uma organização quando nossos alunos nem sempre estão acessando no horário de aula, impossível deixá-los sem atendimento, acabamos trabalhando fora do horário. E a Lúcia, que disse que os alunos não fazem atividades do centro de mídias, e aí eles ficam com falta, enquanto a presença for opcional, não tem sentido essas ações de avaliação e recuperação, porque a aprendizagem não aconteceu. Tudo, na verdade, é uma coisa só. É muita coisa para nós. A gente vai ter que aprender a fazer igual a gente lida com criança, dizer não, cortar mesmo. Eu tenho esse pacote enorme na minha mão, eu consigo pegar isto e isto. As outras coisas eu vou deixar para um outro momento. Vamos ter que aprender a fazer recortes. O centro de mídias faz recorte de habilidade. Eles não pegam uma habilidade inteira para trabalhar numa aula. Eles beliscam aqui e ali e fazem a aula. A gente vai ter que aprender a cortar algumas coisas, realmente, porque é demais, né? E equacionar. Cortei um pouco daqui, cortei um pouco dali. Como eu encaixo essas duas para funcionar na minha jornada? Tomar muito cuidado com essa coisa de atender, a gente quer ajudar, a gente quer atender os meninos, mas a gente também precisa ter saúde. É sábado, é domingo, é feriado, é madrugada, tem gente atendendo meia-noite aí. Nós também aqui no núcleo, muitas vezes isso acontece. A gente quer muito fazer, a gente quer ajudar, a gente quer que dê certo, mas precisamos olhar para nós também. E terminando aqui com o comentário da Lúcia, né, que ela falou da questão da falta, se não teve acordo com a criança,
usando uma plataforma, o professor precisa pensar em outra coisa. Por exemplo, o aluno não acessa centro de mídias, não se engajou, não tem internet, o cachorro comeu o celular dele, não vai acontecer, não adianta. Caderno Aprender Sempre, caderno Currículo em Ação, o menino faz as entregas uma vez por semana, fotografia, e-mail, presencial. O professor pode pensar em algo alternativo para essa criança específica. O pessoal está pedindo algumas coisas, links no chat, vou colocar de novo, e já me despeço aqui agradecendo pela presença, pela paciência e pela parceria de sempre. Um abraço para vocês. Meninos? É isso aí. Não estou vendo mais nenhuma interação aqui no chat, né? As palavras da Paula aí foram ótimas, né? Quanto a essa questão da jornada e tudo mais, né? Espero não ter sido mal interpretado, mas não estou falando para a gente trabalhar mais, não, né? Mas que a nossa jornada, a gente, de repente, tentando se organizar e dialogando entre a gente, né? Vendo o que a gente está ultrapassando ou não, o que pode ser feito, né? Utilizem, se vocês não colocaram suas dúvidas aqui no chat, utilizem o próprio formulário, existe um campo lá para vocês colocarem dúvidas, sugestões, comentários, enfim. Né? Um ótimo trabalho a todos aí. Queria agradecer a participação de vocês aí no nosso ATPC de hoje. Esperamos vocês no próximo ATPC. Como o Daniel falou, alguma dúvida que surgir, pode colocar lá no formulário, que nós vamos verificar depois para vocês e retornaremos com a dúvida, tá certo? Tenha um bom dia de trabalho e até mais, professor. Também quero me despedir de todos, tá? Sempre falar que o Núcleo Pedagógico está sempre disposto a ajudar e auxiliar no que for necessário. Conte sempre com a gente. Até uma próxima. Obrigado aí pela participação, pela interação. Até uma próxima e, como o Cido falou, qualquer dúvida, só mandar aí para o núcleo. A gente está aqui à disposição para auxiliar e ajudar vocês aí no trabalho de vocês durante esse ano e os próximos aí. E joguem, tá? Participem do joguinho. Eu tentei colocar o link, aqui eu ainda também estou aprendendo um pouco aqui, de vez em quando eu apanho. Mas é só copiar aquilo que eu coloquei, colar na URL, que aí naquela parte de cima da página, que aí vai abrir tanto o link do formulário, quanto a do joguinho, tá? Mas eu vou tentar ver se a Luzia aqui ou a Paulinha, ela coloca um link aí disponível, tá? Mas tá aí para vocês, participem do joguinho aí e tentem desbancar o Daniel, tá bom? Valeu, galera, brigadão e até a próxima.